Boa tarde, prezados alunos aí do sexto ano, tudo bem? É um prazer estar com vocês este ano. Não sei o nome de vocês, com certeza vi vocês correndo lá pelo pátio da escola, mas não sabia quem era quem. Tá? Mas isso não atrapalha de nós termos um bom diálogo, desenvolvendo as nossas aulas de geografia. Eu, num primeiro momento, quero fazer uma pequena explanação do que nós vamos trabalhar este ano. Como a orientação é revisar alguns conteúdos, então nesta primeira semana, são 2 aulas de geografia por semana. Aliás, eu acho que o sexto ano é até uma só, 2 é a partir do 7º ano. Então, nesta aula, hoje é apenas um primeiro contato para me explicar o que nós vamos trabalhar. Primeiro momento, nós vamos revisar aqueles conceitos de espaço, de lugar, de território, de paisagem. Esse conteúdo vocês viram do primeiro ao 5º ano, vocês viram trabalhar bastante geografia isso aí, com relação à questão de teorias sobre mapas e tudo mais. Mas depois, nós vamos entrar no assunto especificamente da geografia do sexto ano, começando pela questão da orientação e localização geográfica. Aquelas questões ali dos pontos de referência, norte, sul, leste, oeste, as coordenadas geográficas, né? Depois das coordenadas geográficas, nós vamos passar então a trabalhar especificamente o conteúdo da geografia, né? A questão da origem do planeta Terra, uma pequena orientação sobre aquilo ali. Por quê? Porque lá no ensino médio nós vamos ver a fundo este conteúdo sobre a origem, a formação do planeta Terra em si. Tá? Depois nós vamos passar pela formação dos continentes. Como é que se formou fisicamente os continentes? O continente americano, que é onde a gente vive, depois Europa, Ásia, Oceania e assim por diante. Depois de nós estudarmos como se formou esses continentes, as ilhas, os oceanos, os mares, aí nós vamos passar sobre os assuntos específicos, né, do continente, quer dizer, dentro do continente. Como é que é o relevo do continente, de determinado continente, né, partindo do exemplo do continente americano, né, onde a gente vive, né, o que são as montanhas, o que são os planaltos, as planícies, as depressões, e tudo isso nós temos na nossa localidade onde a gente mora, só que muitas vezes a gente não presta atenção. Depois nós vamos passar pela hidrografia. Isso tem uma ordem, gente, é uma sequência de conteúdos. Por quê? Porque se eu tenho um relevo, né, a partir daquele relevo eu vou ver o caminho dos rios que percorrem aquele determinado relevo. É como se nós estivéssemos lá no nosso campo, que mora para fora, lá na propriedade rural, né? A gente acompanha o meandro, o caminho das sangas, né? Por que a sanga corre para lá ou para cá, aí se junta com outra sanga menor, aquela sanga menor vai juntando para uma sanga maior, e assim por diante. E às vezes a gente não tem noção que aquela sanga maior vai desembocar num arroio, aquele arroio vai desembocar no rio maior, tomando por base o nosso rio Camaquã. Na nossa localidade, com as minas da Camaquã, a maioria das pequenas sangas, dos pequenos riachos que tem ali, vão desaguar no rio Camaquã. Onde é que vai parar o rio Camaquã? Às vezes a gente não se dá conta. Vai parar na Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos vai parar onde? Vai desaguar no Oceano Atlântico. Tem ligação com o Oceano Atlântico e assim por diante. Resumindo, todas as nossas águas vão parar, se não parar em alguma barragem, em algum açude que a gente manda construir lá fora, com trator, tá? Todas as águas do mundo inteiro vão parar nos oceanos, elas vão escorrer para os oceanos. Por quê? Porque jamais um rio vai subir, ele só vai descer acompanhando a queda natural, né? Então vai partir lá do alto da montanha e vai descendo, até chegar nas planícies, né? E por fim chegar até as praias dos nossos oceanos. Depois de ver o relevo e a hidrografia,
nós vamos partir para a vegetação. Quer dizer, naquele território ali, naquele espaço geográfico, por que determinada vegetação é assim ou é assado? Por que existem árvores altas? Por que existem árvores pequenas? Por que naquela região o clima é mais quente, né? O clima se apresenta mais frio? No nosso caso aqui da região sul do Brasil, onde a gente mora, nós temos as 4 estações do ano, que é o clima subtropical, primavera, verão e inverno, mas tem partes do Brasil e partes do mundo que não existem as 4 estações, existem apenas 2 estações. Então, isso nós vamos estudar no clima. Clima e vegetação. Se estuda junto porque um depende do outro. Tá? O clima depende... A vegetação vai ser influenciada pelo clima e o clima vai ser influenciado pela vegetação. Tá? Mas isso nós vamos ver com detalhes depois. Depois, gente, nós vamos passar para o estudo do espaço. Aí é um grande tema, né? O espaço rural e o espaço urbano. Né? E muitas vezes a gente acha que o espaço rural, né, é dissociado, não tem ligação nenhuma com o espaço urbano. E tem. Por quê? Porque a partir do espaço rural, nós vamos entender a dinâmica do espaço urbano. Por quê? Porque o espaço rural é muito importante para o espaço urbano no que diz respeito à sobrevivência humana. Pelo seguinte, do espaço rural vai sair alimentação que vai dar sustento, né, que vai alimentar, que vai chegar até a mesa das pessoas que moram na cidade. Se não existisse o espaço rural, né, a sobrevivência humana na cidade ficaria muito a contento. Né? Então, toda a alimentação, na parte da agricultura, da pecuária, na carne, fornecimento do leite, de gorduras, né, frutas, tudo vai depender, a cidade vai depender do meio rural. Claro que o meio rural também vai depender do meio urbano, porque no momento que quebra o trator lá na lavoura, eu vou ter que depender de quem? Do mecânico, que consequentemente o mecânico, geralmente os mecânicos moram na cidade, até no meio rural pode ter algum mecânico, mas os mecânicos moram na cidade. As peças de reposição para o trator, para a caminhonete, para o caminhão que transporta a mercadoria, eu vou encontrar lá na cidade, lá na revenda, na autopeças. Né? O combustível vai ter aonde? No posto de gasolina. Então eu vou depender, né, do meio urbano ou do meio suburbano. No caso da minha do Camaquã é suburbano, porque é uma área que está no interior do município de Caçapava, mas nós temos o básico ali. Então nós temos uma área suburbana que é a localidade, a comunidade de Minas do Camaquã. Tá? Então, jamais nós podemos dissociar o meio rural do meio urbano. Bom, e em esta interação de conteúdos do meio rural e do meio urbano, nós vamos estudar então o extrativismo, tudo aquilo que se extrai da terra, nós vamos estudar a agropecuária, a agricultura, e aí nós vamos passar para o meio urbano, onde nós vamos estudar a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Bom, vejam só, uma coisa depende da outra, porque no momento que, vamos citar o exemplo, né? Eu planto o feijão lá na lavoura, eu vou depender do caminhão para transportar até a cidade. Este caminhão não anda com vento, ele vai ter que colocar-se o óleo nele, o combustível, né? Então vai depender do meio urbano. Tá? A prestação de serviço, o que é? É o motorista que vai dirigir o caminhão, que vai transportar aquela mercadoria. Né? Eu vou ter que ter o tratorista. Embora eu também opere o trator, mas de repente eu vou precisar de um outro ajudante lá na lavoura. Né? Chegando esta mercadoria na cidade, nós vamos precisar do supermercado, quer dizer, a venda daquele produto. E mesmo assim, você tem que imaginar que aquele produto ainda vai passar pela cooperativa, lá o feijão vai ser selecionado, vai ser limpo, né, para depois ser empacotado, a cooperativa vai vender para o supermercado, tudo certinho, tudo empacotadinho, com o nome da cooperativa, o nome da empresa, então tem uma série de coisas. E lá no supermercado vai ter aquela rede de funcionários, cada um com a sua especialização.
né, até chegar o produto na mesa. E dentro deste meio urbano, nós ainda vamos ter, além dos prestadores de serviço, nós vamos ter outros serviços à disposição. Por exemplo, se existe o meio rural, existe o meio urbano, as pessoas que circulam naquele meio ali, né, ou vão ser moradores da cidade ou vão ser visitantes da cidade. E aí entra uma coisa muito importante que hoje está gerando muito dinheiro, que é o quê? O turismo, gente. O turismo, o deslocamento de pessoas para conhecer determinadas localidades, determinadas cidades, né? Os pontos turísticos, a Mina do Camaquã é um ponto de referência de turismo no estado, né? Pelas belezas naturais das minas, das guaritas e tudo mais, certo? Bom, gente, se eu falo em turismo, vai ter que ter o quê? A prestação de serviço, que é o posto de gasolina, é o restaurante, é o hotel, é a pousada. E, por fim, nós vamos estudar o quê? As comunicações. Por que é importante a comunicação? Porque, em primeiro lugar, o primeiro meio de comunicação seria o que? A estrada. Se nós não tivéssemos estrada, nós poderíamos nos comunicar com as pessoas, né? Se não tivesse telefone, nós não poderíamos nos comunicar com as pessoas. Então, graças a essa tecnologia que nós temos aí, a internet e tudo mais, nós podemos lá de outra cidade do estado, de outra cidade do Brasil, de outra cidade do mundo, entrar em contato com alguém da Mina do Camaquã, agendando um pernoite na pousada A ou na pousada B, né? Então, isso aí é a comunicação. Hoje a comunicação está junto com o turismo, certo, gente? Então, basicamente, este conteúdo aí é que nós vamos trabalhar na geografia, certo? Na próxima aula eu vou enviar para vocês já uma introduçãozinha daquela revisão sobre a questão do espaço, né? Da paisagem, né? Da paisagem cultural, que é aquela modificada pelo homem, da paisagem natural, que é aquela que a própria natureza criou e que o homem não interferiu, né? Esse é o nosso início de conteúdo, já para a próxima aula, tá certo? Tá? Não se preocupem que isso aí é um conteúdo muito fácil de se aprender. Na realidade, vocês vão estar revisando muita coisa. Nós só vamos, a partir do 6º ano, nós vamos nos aprofundar no conteúdo. Nós vamos ver o conteúdo a fundo, né? Se nós estudarmos a paisagem, os mapas, lá até o 4º, 5º ano, nós vamos aprofundar mais um pouquinho, né, no assunto. Até nós chegar lá na outra série, no 7º ano, que nós vamos passar para uma outra área de estudo, né? Estudando compartilhadamente os conteúdos, tá certo? Então, por hoje nós ficamos aqui, tá certo? Um grande abraço a vocês. Até mais.